Ao estudar esse capítulo, você poderá diferenciar mediação e mediatização, compreender o que é interação e interatividade na EAD, criar estratégias que possibilitem a interação entre tutor e alunos e, por fim, compreender como ocorre a interação e a mediação em processos de ensino e aprendizagem à distância. Possivelmente, vocês já ouviram falar ou já utilizaram várias vezes os termos mediatização, mediação, interação e interatividade, não é mesmo? Neste capítulo, vamos discutir cada um destes conceitos e relacioná-los com a educação à distância e a prática da tutoria. No caderno de estudos, vocês têm mais detalhes e exemplos de cada uma delas, mas vamos ver a seguir uma breve descrição deste capítulo. A palavra mediatização vem do verbo mediatizar e significa codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-as sobre diversas formas, segundo o meio técnico escolhido e respeitando as características técnicas e as peculiaridades do discurso do meio técnico. Explicando melhor, mediatizar significa escolher, para um dado contexto e situação de comunicação, o modo mais eficaz de assegurá-la. Selecionar o meio mais adequado a este fim. Em função deste, conceber e elaborar o discurso que constitui a forma de revestir a substância do tema ou matéria a transmitir. Por outro lado, a mediação pedagógica consiste em um conjunto de procedimentos realizados para a criação de materiais educativos, que objetivam uma educação baseada na comunicação e que tenham como fundamento o diálogo. Para Mazeto, deve-se entender mediação pedagógica como a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador e um motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. Não uma ponte estática, mas uma ponte rolante que ativamente colabora para que o aprendiz alcance seus objetivos. Encontramos na literatura vários conceitos sobre interação e interatividade. No entanto, é importante ressaltar que a interação é inerente aos seres humanos e ocorre quase sempre quando duas ou mais pessoas se comunicam. Já a interatividade tem relação com as tecnologias de informação e comunicação e ocorre quando duas ou mais pessoas interagem tendo como mediador alguma interface tecnológica. A interação é ação recíproca entre sujeitos e pode ser mediatizada por diferentes meios, enquanto que a interatividade pode ser entendida de duas maneiras. A primeira significa a potencialidade técnica oferecida por algum meio tecnológico, tais como jogos, CDs e ambientes virtuais de aprendizagem. E a segunda compreende a atividade humana de usar e agir sobre a máquina e a modificação que a máquina pode permitir ao usuário. O tutor do ensino à distância, ele atua virtualmente com o aluno através de fórum, através dos chats. São ferramentas que o sistema, que o próprio ambiente de aprendizagem disponibiliza para que o aluno tenha uma interação maior com o tutor e também com a sua própria turma. Embora as pessoas estejam distantes presencialmente, mas virtualmente elas conseguem estar trocando ideias e informações. Então, aqui nos cursos de pós-graduação da Uniaselv, a gente procura utilizar o que tem disponível, né? São chats, fóruns, enquetes, e-mails, telefone, ou seja, as ferramentas tecnológicas do ambiente de aprendizagem e outros, né? Mas nesse caso, especificamente, as ferramentas de maior incidência que eu utilizo é o e-mail e o telefone. Você deve ter percebido o quanto os termos e conceitos estudados são complexos e ainda merecem estudos e pesquisas.
ainda não há unanimidade em relação a muitos deles. Mas, independentemente disso, é importante que você tenha compreendido qual o impacto dos mesmos na relação tutor e aluno. Aproveite e pesquise mais sobre os termos e conceitos estudados neste capítulo. Realize as atividades propostas no caderno de estudos e interaja com seus colegas e tutor. Prezados alunos, chegamos ao último capítulo do caderno de estudos da disciplina Tutoria e EAD, na qual vocês possuem os seguintes objetivos de aprendizagem: aplicar os conceitos e conhecimentos sobre a prática tutorial, diagnosticar os desafios na prática tutorial na mediação de comunidades virtuais, conhecer as relações de afetividade entre tutor e alunos e, por fim, compreender a importância do planejamento e elaboração de recursos multimídia na EAD. Vocês devem saber que não existe uma receita pronta relativa às funções e competências ideais de um tutor. Cada instituição, dependendo de suas concepções pedagógicas e de sua metodologia, pode definir essas funções e competências, conforme sugere o capítulo 2 desta disciplina. No entanto, sabemos que existem algumas competências e funções na prática tutorial que são importantes e essenciais em qualquer tipo de tutoria. Neste capítulo, você vai estudar 4 temas distintos, mas que possuem total relação com a prática do tutor na EAD. O primeiro deles trará algumas dicas e orientações práticas sobre a ação tutorial. Ou seja, você vai estudar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, realizará atividades como se fosse um tutor. Dando continuidade, vocês estudarão sobre a moderação de comunidades virtuais e como moderar um fórum de discussão. Uma dica sobre este assunto é a seguinte: durante a primeira semana de aula, o tutor deve assegurar-se de que cada aluno receba uma resposta individual quando este participar ou realizar alguma interação no ambiente virtual de aprendizagem. No início de cada curso, o tutor abre os debates com algum assunto comum a todos, com o objetivo de quebrar o gelo e após parte para os assuntos e temas específicos do curso. No espaço de aprendizagem virtual, todos são responsáveis pela aprendizagem de todos. E somente desta forma, a verdadeira comunidade de aprendizagem poderá se consolidar. Caberá ao tutor a facilitação e a mediação nas discussões propostas. A linguagem e a afetividade são assuntos que também serão abordados neste capítulo. A afetividade se manifesta no clima de acolhimento, de empatia, inclinação, desejo, gosto, paixão, de ternura, da compreensão para consigo mesmo, para com os outros e para com o objeto do conhecimento. A afetividade dinamiza as interações, as trocas, a busca e os resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes e também promove a união. O clima afetivo prende totalmente, envolve plenamente e multiplica as potencialidades. Para Gonzalez, o tutor investe na construção de uma relação de respeito e confiança, buscando despertar o amor para o conteúdo, visando a superação dos obstáculos encontrados pelo aprendiz. Se essa relação não existir, pode-se perder todo o foco de um trabalho. Assista agora ao vídeo da professora Liane Tarouco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela fala sobre a afetividade na educação à distância. Na aprendizagem, a trama que acontece entre professores, alunos, os livros, o material, não está apenas apoiada em aspectos cognitivos. A efetividade é importante, é relevante e motivadora do processo que ocorre nesse contexto. Muito se fala da perda
dos aspectos afetivos no processo de interação e educação à distância. Quando a educação à distância ocorre numa forma intermediada pela tecnologia da informação e da comunicação, nós temos, na verdade, uma mudança na forma como a afetividade é expressa. Os indícios sociais presentes na comunicação face a face, gesto, entonação de voz, aparência, são, na verdade, substituídas por manifestações de afetividade na comunicação mediada por computador, que são representadas na forma de palavras afetivas, expressões, ícones que intermediam a comunicação quando ela é puramente textual. E a eficácia disso pode ser observada, comprovada a partir de uma avaliação que hoje já se pode fazer da quantidade de pessoas que procuram na comunicação mediada por computador a afetividade para combater a solidão, para estabelecer novos relacionamentos de amizade, mesmo fora de um contexto profissional ou de aprendizagem. Você deve ter percebido o quanto é importante e necessário que ocorra uma sinergia, uma empatia e uma troca de sentimentos entre tutores e alunos. Sabemos o quanto a comunicação face a face pode ser truncada. Imagine então sem a possibilidade de olhar nos olhos de quem está se comunicando conosco. Agora que você já entendeu o que é afetividade e como iniciar as atividades em um ambiente virtual de aprendizagem, chegou o momento de entender algumas regras relativas à elaboração de recursos multimídia pelo tutor. A multimídia na educação permite refletir sobre novas propostas pedagógicas mediadas pela tecnologia e criar materiais de apoio didáticos para a educação à distância. É importante que o professor saiba selecionar e planejar os materiais utilizados em sala de aula. E melhor ainda, que ele seja capaz de desenvolver o seu próprio material. Os sistemas de autoria oferecem os recursos que permitem ao professor, sem grandes conhecimentos de programação, planejar e desenvolver o seu material educativo digital. Caros alunos, chegamos ao fim desta videoaula. Esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo. Caso haja dúvidas, conversem com o tutor da sua turma. Recorram às referências indicadas para aprofundar cada um dos tópicos estudados e realizem as atividades de estudo. Lembre que você é o autor principal desta jornada e que a sua aprendizagem efetiva depende, acima de tudo, de você. Abraços e sucesso!